Sabe quando você está meio avoado, meio desligado, a cabeça está longe, o pensamento está longe? Algumas pessoas até te perguntam assim, onde você está com a cabeça? Ou sei lá, um comportamento estranho que você tem do nada e alguém diz assim, que bicho que te mordeu? O que aconteceu? O Jung tem uma explicação interessante sobre isso e esse vai ser um assunto na aula de hoje em que eu vou tratar da ideia de inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. Bom, pessoal, estamos aqui no livrinho, mais uma vez, Teorias da Personalidade em Freud, Reich e Jung. Estamos na aula 18. No livro, estamos no capítulo 16, na parte que comenta sobre inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. Você já tem o PDF aí? Se você não tem, você consegue encontrar ele lá no meu canal do Telegram, Saulo Dors Ferreira Psi, vai aparecer aqui embaixo. Então você pode seguir lá e para fazer perguntas, trocar ideias, ter acesso a material. E mais uma vez, eu vou seguir só o livro. Em algumas vezes eu faço resuminho, mas como eu disse, esse livro é tão enxuto, tão bem escrito e fácil de ler, e ele é pequeno, que eu não vejo necessidade de ter um resumo de algo já tão resumido. Então, a ideia aqui é falar um pouco de inconsciente pessoal, inconsciente coletivo, entender um pouco a diferença entre eles, dois conceitos fundamentais para pensar dentro da obra do Jung, não só a parte teórica, mas também a consequência clínica disso. Então, seguindo comigo aqui, eu estou no livro, na página 138, 138, você tem o tópico 16.2.1, e ele diz assim, vou lendo algumas partes porque não tem como pular. Diz, o inconsciente pessoal compreende as percepções e sentimentos subliminares, traços de acontecimentos passados perdidos pela memória consciente e todo material que não atinge a consciência, por não possuir suficiente energia ou não estar devidamente diferenciado. A maior parte dos conteúdos do inconsciente pessoal, e aí fica importante para a gente, porém são os conteúdos rejeitados pela consciência ao longo da vida pessoal de cada um. É todo um conjunto de material mental e afetivo que, por ser incompatível com as intenções, ideais ou sentimentos morais conscientes, são impedidos de se conscientizarem e tornam-se, consequentemente, separados do ego. Esse impedimento da consciência se dá através dos mecanismos de defesa, dos quais a repressão é um bom exemplo. Bom, acho que não preciso dizer aqui, mas vou ter que dizer, claro, que esse é o modelo do inconsciente do Freud, né? Não está nada distante da proposta freudiana de inconsciente, aquele inconsciente formado daquilo que foi rejeitado pela consciência, seja um impulso interno, seja um estímulo externo. Bom, vamos tentar então seguir nesse raciocínio. Então, inconsciente pessoal, por enquanto, parece uma coisa muito próxima do modelo de inconsciente de Freud, e vamos ver se a coisa vai por aí. Estes conteúdos inconscientes formam então os complexos. Lembra dos complexos? Os elementos que vão se juntando, formando ali uma teia de elementos, que Jung começou a estudar a partir dos experimentos de associação verbal. Lembra da primeira aula? Que ele estava lá com o Bloyer fazendo um experimento de associação verbal. A ideia do Bloyer é perceber o grau de cisão na articulação das palavras, e o Jung começa a ficar interessado por fenômenos que acontecia para além da vontade consciente daquilo que estava passando pelo experimento. Então, tinha crise de riso, tinha o choro, tinha hesitação, tinha cólera, uma porção de coisas, e ele queria entender o que acontecia ali. E a hipótese dele é que essas palavras indutoras acertavam como se fosse imaginar assim, acho que uma boa forma de se pensar. Imagine um vespeiro, uma colmeia, em que você tem lá várias abelhinhas lá dentro, são vários elementos que sozinho talvez não ofereçam tanto perigo, mas você juntando todos esses seres ali, você vai lá e uma palavra que acerta, pum, no meio, abre essa colmeia e você é invadido por um enxame de abelhas e muitas vezes você vai ser então tomado por isso, você vai sofrer as consequências desse efeito. Eu até chamei na primeira aula de strike, né? Que a coisa certa ali dá um strike e você é tomado por aquilo. Mas vamos continuar aqui. A noção de inconsciente pessoal de Jung, olha só, corresponde aproximadamente ao conceito do inconsciente de Freud. Então estamos bem aqui, né? Então parece que está falando do mesmo tipo de inconsciente. Mas aí o texto diz uma coisa a mais.
sendo que a importante contribuição de Jung nesse campo foi com relação à autonomia dos complexos e sua tendência a personalizarem-se, formando verdadeiras psiques parceladas. Então veja que a ideia, em termos de dinâmica, para pensar a estruturação do inconsciente pessoal, é muito próxima do modelo freudiano, como o texto está dizendo, desse material que foi rejeitado pela consciência. Porém, aí tem uma contribuição que o Jung traz, que não está em Freud, que é a ideia da autonomia dos complexos, também da formação dessa psique parcelada, psiques parceladas, lembrando que o Jung sempre traz essa ideia de uma vida 1, uma vida 2, personalidade 1, personalidade 2, que acho interessante que dentro talvez de uma leitura mais psicanalítica, essa psique parcelada poderia soar alguma coisa de uma cisão psicótica, e o Jung, lembrando aí da primeira aula que eu trouxe um pouco desse livro aqui, né, o Memórias, Sonhos e Reflexões, ele vai colocar que esse parcelamento da psique não tem nada a ver necessariamente com uma psicose, né? Então, mais uma outra forma de conceber a personalidade. Bom, e vai dizer assim um pouco mais embaixo, ó, sua descrição, em linhas gerais, é a seguinte, lembrando aqui, para nos ajudar, os complexos originar-se-iam de um conflito, principalmente dos vivenciados na infância, embora também possam se originar de conflitos ou traumas posteriores. Em virtude desse conflito, um determinado conteúdo, carregado de intensa carga afetiva, separa-se da consciência e do ego, permanecendo no inconsciente. Então veja isso aqui, ó. Em virtude desse conflito, você tem esses conflitos principalmente na infância, por exemplo, um determinado conteúdo carregado de intensa carga afetiva separa-se da consciência e do ego, mas ele permanece no inconsciente. E apesar de aparentemente eu ter afastado, me livrado disso, essa coisa continua existindo no inconsciente, ele coloca, estabelece numerosas relações secundárias com elementos afins, formando um todo relativamente coeso, uma verdadeira entidade psíquica, como Jung o chamava. Então, tem algo que é parecido com a proposta do Freud, mas quando você traz essa ideia da autonomia do complexo e da psique parcelada, tem uma diferenciação. A ideia que ele está trazendo é que você tem, então, esse afastamento da consciência, mas que esse conteúdo continua no inconsciente a estabelecer relações, né? Relações secundárias, e até falei numa das aulas como juros compostos, assim, você pode fingir que não viu que chegou a fatura do seu cartão de crédito, você pode fingir à vontade, mas está correndo os juros ali. Uma hora a fatura chega e você vai ter que se deparar com ela. Nem que seja quando você vai fazer uma compra, por exemplo, percebe que seu nome está com restrição, porque aquela conta que você preferiu ignorar foi se acumulando, e aí não tem jeito, você uma hora vai ter que se deparar com aquilo, encarar aquilo e fazer alguma coisa com aquilo. Então essa ideia desse material que está inconsciente, que vai fazendo essas relações secundárias, forma então uma verdadeira entidade psíquica, praticamente uma personalidade dentro de uma outra personalidade, uma personalidade a nossa predominante, mas você tem ali como se fossem outras personalidades que vivem em nós, habitam em nós. Não tem nada de místico nisso, mágico nisso, mas aquela coisa que eu falei no comecinho do vídeo, que bicho te mordeu, onde você está com a cabeça, aquela coisa meio... Parece que você é uma outra pessoa num certo momento. E aí coloca aqui, ó, essas entidades possuem marcada autonomia, aparecem e desaparecem independentemente da vontade do ego, podendo irromper na estrutura da consciência. Então, esse é o grande perigo, né? Você não tem controle sobre isso. Então, mais uma vez, aquela frase, aquilo que você não enfrenta se torna destino, porque, mais uma vez, o exemplo da fatura, você pode ignorar, mas uma hora vai aparecer e você não sabe que hora vai chegar ali uma declaração oficial que você tem que pagar de fato, ou vai aparecer lá um oficial de justiça na sua porta. Você não tem ideia de quando isso vai acontecer. Então, aquilo que você ignora não é que deixa de existir, aquilo que você ignora continua acontecendo em paralelo e vai ganhando força nesse em paralelo. Nesse momento, há uma diminuição da intensidade da consciência e a pessoa pode se tornar desatenta, distraída, sem poder explicar o que se passa. Os primitivos referem-se a isso dizendo que uma alma os deixou, o que realmente exprime o fato de uma parcela da energia consciente ter se transferido para o complexo inconsciente. Então essa desligada é como se uma outra coisa sumisse e depois a pessoa volta desse estado. Até mais embaixo,
Ele vai trazer aqui uma ideia que esse mesmo raciocínio você pode entender dentro das possessões que você tinha ali na Idade Média, por exemplo, né? Mas ele coloca, mas tem uma diferença. Na verdade, e aí vem uma das máximas desse vídeo, não somos nós que temos o complexo, é o complexo que nos tem. Se fôssemos nós que tivéssemos os complexos, poderíamos ter um controle voluntário sobre eles. Aquela ideia assim, por exemplo, sei lá, a pessoa diz que não vai fazer terapia porque ainda não é o momento, eu me conheço bem, na hora que eu ver que realmente é importante, eu vou procurar, mas eu sei que no momento a coisa tá sob controle. É uma forma ingênua de pensar, porque de repente vai acontecer essa tomada do complexo, do controle da sua personalidade, e você não vai ter o que fazer com relação a isso. Nessa forma ingênua e ao mesmo tempo prepotente nossa de achar que nós que temos o complexo. E aí tem essa inversão, na verdade é o complexo que nos tem. Na linguagem comum, temos várias expressões que exemplificam esse fenômeno. Aí trouxe aqui, né, as frases do começo do vídeo. Que bicho te mordeu? Parece que está com o diabo no corpo, algo lhe subiu na cabeça. Descendo mais um pouco no texto, na página 139, diz assim, ó, quanto maior a autonomia de um complexo, maior a sua tendência para se personificar como uma entidade separada. Então, quanto maior essa autonomia, chegando em níveis, e olha que interessante esse raciocínio para pensar, por exemplo, as psicoses, é o caso de algumas psicoses em que os complexos falam alto, as vozes, né? Os imperativos que aparecem, que se materializam. Uma coisa é você não querer saber de uma ideia, uma coisa é você jogar isso assim, não quero saber disso, isso retorna sobre um certo sintoma, um certo mal-estar, essa coisa meio que a gente trouxe que bicho te mordeu, um pouco desligado. Outra coisa é quando isso chega num nível de autonomia tão grande que se personifica e aparece como uma voz, aparece como uma alucinação. Algo mais complexo dessa forma, algo mais independente, algo mais consistente. E aqui, ó, falam alto e o doente os ouve como vozes de personalidades estranhas. Então, essas vozes que falam na cabeça, pensando nessa ideia do Jung, tem a ver com esses complexos autônomos que estão tomando a personalidade, porque são eles que controlam a personalidade e não o contrário. E aí na sequência diz assim, e o que vai definir uma maior ou menor autonomia? Vai ser a quantidade de conexões. Mas é claro, temos que pensar o seguinte, isso não é algo simplesmente patológico, e diz, apesar de Jung ter iniciado suas descobertas dos complexos no campo da patologia, isso não significa que a existência de um complexo seja sempre algo patológico. Um complexo pode se tornar patológico, pois ao dominar a consciência, em maior grau, pode gerar a dissociação neurótica da personalidade, ou a dissociação psicótica, como a gente falou agora há pouquinho. Porém, a existência de um complexo é encarada como um fenômeno natural da psique. Indica que algo não assimilado, muitas vezes conflitivo, mas que se for integrado, pode abrir caminho para as novas possibilidades de realização. Então ele está dizendo isso, né, que é uma forma normal de funcionamento da psique, essa dimensão pessoal da psique, que certos conteúdos que são afastados da consciência, né, que são afastados do controle do ego, são afastados porque naquele momento não é possível lidar com aquilo, mas a coisa fica meio que ali em sala de espera. Isso que está em sala de espera, aguardando o momento em que o sujeito tenha capacidades egóicas maiores de lidar com aquilo. E claro, toda vez que eu vou pegar essa situação que eu me afasto, que eu não quero saber dela, e eu vou enfrentar isso, eu tenho um aprendizado aí, né? Eu tiro essa coisa dessa dimensão inconsciente, trago para o campo da consciência, e eu tenho uma modificação da minha capacidade egóica, da minha capacidade de conscientização. Então, por isso que essa sequência de complexos pessoais que nós vamos nos deparando ao longo da vida são fundamentais para a estruturação da nossa psique e para a regulação da nossa psique. Então temos aqui inconsciente pessoal. Agora vamos pensar um pouco no inconsciente coletivo. Inconsciente coletivo, a pessoa usa muito por aí, às vezes sem tanto rigor que o Jung coloca. Vou trazer uma ideia aqui geral para vocês, mas claro que vocês precisam ler no texto do próprio Jung para ter essa profundidade. Mas vamos colocar assim, ó, inconsciente coletivo, que é o tópico 16.2.2. Então ele coloca, além do inconsciente pessoal, existe o inconsciente coletivo, que ele é considerado mais profundo. E coloca, assim, do mesmo modo como possuímos a potencialidade
de termos 2 braços, 2 pernas, um coração, um fígado, também temos a potencialidade de nos desenvolvermos o suficiente para cuidarmos de nós mesmos e de outros, de nos separarmos do mundo dos pais, de escolhermos uma profissão, etc. Então está dizendo que nós herdamos não só a nossa biologia, né, o nosso corpo físico, mas também o nosso psiquismo, de alguma forma. Então, ele está dizendo aqui, isso que eu herdo é a nossa capacidade de lidar com vários conflitos emocionais, psíquicos que nós vamos passar ao longo da vida. E você pode pensar tudo quanto é tipo, né? Lidar com, por exemplo, a experiência de afastamento dos pais, separação, né? Aquela coisa assim, você tem que cortar o cordão umbilical, por exemplo. É uma experiência de autonomia e que potencialmente o indivíduo humano tem essa capacidade de conseguir fazer isso. Então, uma série de dificuldades que nós enxergamos ao longo de uma vida e que o Jung está colocando que nós somos dotados da capacidade de lidar com essas situações. Né? Então, da mesma forma que eu vou herdar 2 braços, 2 olhos, um nariz, eu também herdo essa capacidade de lidar com essas coisas. E diz mais embaixo, nosso processo de crescimento, do mesmo modo que herdamos padrões em torno do desenvolvimento físico, herdamos padrões de estruturação da personalidade. Nas diferentes fases da infância, a infância, a adolescência, a relação conjugal, profissional, velhice, preparação para a morte, etc. É como se fosse assim, talvez uma palavra para ajudar a pensar no inconsciente coletivo, é o típico. É tipicamente isso. Tipicamente vai acontecer tal coisa. Você vê coisas lá, sei lá, tipicamente uma criança de 3 anos faz isso. Tanto você está lá, quem faz faculdade de psicologia, começa a escutar lá na aula falando sobre alguma coisa, um quadro, um aspecto do desenvolvimento, e fala assim, nossa, verdade, eu lembro disso daí, eu já passei por isso, eu já vi isso. Então você vai escutando a história de certas, né, do aspecto do desenvolvimento, ou de certas problemáticas, isso parece muito familiar. Putz, eu conheço isso, já ouvi falar, nossa, faz muito sentido porque eu já passei por tal coisa. Isso tem a ver com essa certa estruturação que herdamos da personalidade. E a gente pode pensar que existem essas coisas típicas das várias idades. Então sabemos, sei lá, até o termo, por exemplo, aborrecente, que usamos, né? A questão do aborrecente, porque sabemos que na adolescência vem uma fase ali que não é nem mais criança, não é adulto, é um lugar entre as coisas, então tem uma série de confusões de identidade, de orientação, do que quer, do que não quer. Então é um problema, é um momento, é um período que vai trazer problemas, porque a própria pessoa que passa por aquilo está num certo desamparo, e ao mesmo tempo tentando se achar, tentando se identificar com um, se identificar com outros. Então é uma certa desorganização. E quando você escuta tal episódio, você fala assim, nossa, mas isso é típico dessa idade, né? Coisa da adolescência. É interessante pensar nisso, né? Que nós, depois que passamos por isso, elaboramos essa nossa experiência. Então, faz de conta, lá na adolescência tinha lá meus conflitos com os amores, com as relações, com o que eu queria fazer da vida. E era assim o fim do mundo. Como é que eu vou lidar com isso? Que situação difícil, não sei o quê. Ficava maluco. E é interessante que hoje, olhando, eu olho para trás e falo assim, puxa, mas se resolveu. E quando eu vejo alguém falando sobre algo, um adolescente falando sobre algo, sofrendo sobre tal situação, eu olho e acho muito simples. Putz, mas cara, isso vai passar, relaxa que isso acontece, que isso passa. Mas não adianta, porque é a vez daquela pessoa passar por essa experiência de um padrão herdado de estruturação da personalidade. Então ele precisa passar por isso para que um dia também lá na frente seja essa coisa tranquila, né? Seja essa coisa assim de olhar para trás, pô, que bom que eu passei por tal coisa. Então a gente pode pensar em várias coisas típicas da idade, né? Típicas de quando a pessoa é adulto, típica da pessoa quando está lá na idade de uns 30 e poucos anos, típico da pessoa quando está velho, a pessoa ali quando começa a se deparar com o fato de que tem menos anos por vir do que anos passados, então já começa aquela coisa meio, putz, minha vida em breve acaba, eu tenho que fazer alguma coisa disso, eu quero viver tudo que eu não vivi. Então essas coisas eu conto assim, nossa, essa pessoa aqui quer viver o que ela não viveu. Isso não vai só absurdo, isso vai só assim, tá, provavelmente essa pessoa tem uma certa idade, porque numa certa idade essa pessoa quer correr atrás do tempo perdido. Ou provavelmente, ainda que não seja uma pessoa muito mais velha, ela passou por uma experiência de doença ou de quase morte, que ela enxergou a morte e falou assim, eu preciso viver. Então nós sabemos que experiências de enxergar a morte levam uma pessoa a se apressar em querer viver. Mas então é interessante isso porque você vai enxergando as coisas típicas, né? Você pega lá
tem um tipo de teoria que vai pensar nas idades do homem, as várias crises que acontecem nas várias fases nossas, né? A menina, por exemplo, quando menstrua, virou mocinha, e toda a narrativa que tem em torno daquilo. A mulher, quando engravida, toda a narrativa que tem em torno daquilo. Uma série de coisas que são narrativas sociais, né? Eu poderia pensar, mas isso tem a ver com o discurso aqui atual. Mas pensando no Jung, eu vou falar mais disso aqui no texto, mas vamos imaginar assim que essa narrativa atual, ela não foi elaborada pela primeira vez agora. Ela vem de outras situações, então, e isso é muito interessante o trabalho do Jung, ele vai buscar na história da humanidade, né? Vai, por exemplo, buscar tribos, povos, comunidades que traziam essa problemática. Então, será que a problemática, por exemplo, da adolescência é uma coisa só da nossa sociedade? Será que a problemática em relação com a relação com a morte é uma questão só da nossa sociedade? Não, você vai começar a buscar e você vai ver que isso aparece em vários momentos da nossa história e você tem ali formas diferentes de tentar lidar com aquela grande questão. Só que apesar de ter diferenças, existe algo muito semelhante que se repete. Então, nesse sentido, a gente fala dessa herança psíquica, dessa herança inconsciente, desses padrões herdados. Então, assim, nos dado uma narrativa, algo que se repete, e claro, eu vou ter que elaborar essa narrativa pela minha própria maneira. Tá? Para pensar de uma forma bem fácil agora, se você não entendeu até agora a questão do inconsciente coletivo, pense em complexo de Édipo. Complexo de Édipo é um tipo de padrão herdado, né? Vamos chamar lá na frente de arquétipos, e aliás vai ser uma crítica do Jung em relação a Freud, que Freud fica num único arquétipo que é o complexo de Édipo. Mas complexo, de novo, a palavra complexo, o complexo que pode ter autonomia sobre o sujeito, e a importância de se deparar com o seu complexo, de ter esse enfrentamento, de se conscientizar de uma série de coisas, permitir outras questões inconscientes, é claro, mas simplesmente ignorar, simplesmente rejeitar essa questão a questão edípica, vai ter como efeito a formação de formações secundárias. Esse complexo vai tomar um sujeito, vai tomar a sociedade. A gente pode pensar nisso também. Aquilo que nós queremos ignorar na nossa história, isso se repete. Então, a importância de não deixar esquecer certas coisas que acontecem. Esse negócio assim, mas isso é passado, deixa isso para lá. Esses conflitos já vêm com o passado. Quando você não esquece a coisa não elaborada, ela vai fazer formações secundárias, isso vai se repetir. E se você enxergar historicamente, as coisas se repetem, né? Bom, aí diz assim, então, o mesmo modo que os pássaros fazem ninho, por exemplo, é um código inato, assim como certos fenômenos simbióticos entre insetos e plantas. Da mesma maneira, o homem nasce com um certo funcionamento, um certo padrão de comportamento, que o torna especificamente humano. Esse padrão de comportamento, esse padrão de estruturação de personalidade, nas suas várias apresentações, é o que nós chamamos de imagens arquetípicas, né? Os arquétipos têm a ver com essas forminhas que nós herdamos, né? Então, eu costumo pensar assim, naquelas forminhas que nós usamos quando crianças, né? Usávamos na praia, que você tem lá o peixinho, a estrela do mar, que ela é um suco, assim, ela é funda, mas não tem nada dentro. Você coloca areia, você coloca água, você pode colocar o que você quiser. Então eu entendo que os arquétipos são várias dessas forminhas que nós usávamos na nossa infância, por exemplo, e que isso é herdado, mas o preenchimento de cada uma delas vai depender da experiência pessoal de cada um de nós, que é a hora que inconsciente pessoal e coletivo, eles se encontram. Mas já chego lá um pouco mais sobre isso. Então aqui, acho aqui fazer uma importante distinção. Acho que apesar de muitas vezes falarmos em psicologia analítica de imagens, símbolos ou ideias arquetípicas, na verdade, o arquétipo não é uma imagem ou ideia inata, mas uma possibilidade herdada. Uma matriz onde configurações análogas semelhantes tomam forma. Então, olha que interessante. Nesse sentido, o arquétipo é uma virtualidade que toma forma traduzindo-se em imagens, a partir da interação com o ambiente. Então, é interessante pensar nisso. Não vai dar nesse curso, obviamente, para falar de todos os arquétipos, porque ficaria um curso gigantesco, mas é interessante pensar
que os arquétipos vão aparecer para cada um de nós na medida em que nós interagimos com o ambiente e com o outro. Então, você pode pensar, vou falar daqui a pouquinho de uma parte dessa, a gente pode pensar na questão do arquétipo com relação à rivalidade entre os irmãos. Ah, mas eu nunca tive irmão. Então, esse tipo de experiência arquetípica não teria muito sentido você passar por ela. Você pode até ter uma certa relação de rivalidade com outra pessoa, mas não necessariamente isso equivale a esse arquétipo que tem a ver com os irmãos. Claro que você pode pensar, às vezes você faz parte de um time, você lá não tem irmãos, mas faz parte de um time que é uma certa irmandade ali vocês. Pode ser que apareça algo desse sentido. Então, essas coisas vão aparecendo à medida que eu vou caminhando por ali. Então, imagina assim, um grande campo que vai 360 graus de possibilidades de andar, as várias forminhas pelo caminho, mas eu vou encontrar certas formas se eu for por aqui. Se eu for por aqui, eu vou encontrar outras, e se eu for por aqui, eu não vou encontrar a que está aqui. Mas pode ser que lá na frente eu passe por uma questão que tem a ver com isso, aí sim eu venho para cá. Então, não necessariamente vou passar por todas elas, mas vou passar por aquelas que eu for caminhando na minha vida. Então, por isso, voltamos para a ideia da primeira aula, que quanto mais eu caminho, mais expando minha consciência, mais rica ficam essas experiências, né? Maior número, aumenta o número de elementos que vou ter uma relação de enfrentamento e de integração. Bom, os arquétipos são propensões a formações de representações típicas dos processos inconscientes, que poderíamos comparar com os mitos. Então é muito importante, né? Se você gosta de Jung, quer estudar Jung, você precisa estudar mitologia. Mitologia, como eu falei para vocês, de buscar certas coisas na nossa herança da humanidade, você tem ali coisas que acontecem, né? Coisas que acontecem na nossa formação, nas relações com o outro, nas relações com o mundo, e que você tem na mitologia explicações sobre isso. Então são explicações e isso vai sendo transmitido ao longo da história através das narrativas. Mais uma vez, pensem no Édipo. Então, a gente está aqui, o mito do Édipo é uma narrativa ali grega, e nós utilizamos para entender uma lógica de coisas que acontecem aqui. Estou longe da Grécia, estou em outros tempos, estou numa relação completamente diferente, não sou Laio, não tem Jocasta, não tem Édipo, especificamente como pessoas, mas a estruturação, né, de uma relação que tem a mãe, tem o pai e tem o filho. Essa relação sempre vai carregar uma dimensão de conflitos, de amores, de possibilidades e impossibilidades, que tem a mesma estrutura daquela narrativa feita ali, Sófocles, sobre o complexo de Édipo. Então é bem interessante, é uma prática muito bacana de se fazer, de você buscar, estudar a mitologia, sabe-se lá qual que você quer estudar, mas vai estudar várias mitologias, e como elas explicam coisas que estão acontecendo agora, né? Isso você enxergar, por exemplo, pessoas que se aproveitam também e reescrevem certas mitologias, escrevem lá uns livros de autoajuda, por exemplo, que trazem narrativas, sei lá, o monge executivo, quem mexeu no meu queijo, coisas do tipo, que são narrativas aparentemente novas, mas se você for reduzir aos elementos, à estrutura, é a mesma coisa de algo já falado, é sempre a mesma coisa. É um exemplo que até eu penso aqui toda vez, deixa eu só pegar aqui, ó, vou falar mais embaixo aqui, quer ver? Assim, o arquétipo seria uma tendência a formar representações de um motivo, que podem variar muito em detalhes sem perder seu modelo básico. Por exemplo, o motivo da hostilidade entre os irmãos. O motivo é sempre o mesmo. O motivo é sempre o mesmo, em diferentes culturas e épocas, embora as representações variem muito. Por isso, da mesma forma que o biólogo necessita da ciência da anatomia comparada, o psicólogo precisa de uma anatomia comparada da psique, que para chegar aos motivos comuns. E isto é lhe proporcionado pela mitologia. Isso daqui, aí eu vou pegar uma citação que tem da Anísio da Silveira, só para fechar esse raciocínio. A noção de arquétipo, postulando a existência de uma base psíquica comum a todos os humanos, permite compreender por que em lugares e épocas distantes aparecem temas idênticos. Nos contos de fadas, nos mitos, nos dogmas e ritos das religiões, nas artes, na filosofia, nas produções do inconsciente de modo geral, seja nos sonhos de pessoas normais, seja em delírios dos loucos, etc. Pensa, por exemplo, em Titanic. Titanic, faz tempo, né? Mas mesmo assim, Titanic, nossa, que história linda, que história emocionante.
Cara, Romeu e Julieta sobre as águas, né? Tá lá, essa história já existe. E mesmo Romeu e Julieta, você vai indo para trás, alguém já contou uma história parecida. Então, chega uma hora que a gente começa a perceber que tudo que é muito nosso, é tão novo isso aqui, é tão único. Não é. Você vai cavando, 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 tá lá, tem um mito ali. Você pega lá aquela pessoa que começa a ter sucesso numa situação, e aí começa a ganhar dinheiro, começa a se empolgar, e fala assim, o céu é limite, eu vou então ser o maior de todos, eu vou ser o mais poderoso, vou ser isso. Aí quem escuta já fala assim, quanto maior, né, o voo, maior a queda. E aí você pode buscar na mitologia, você vai ter lá, no mito, Ícaro, que então coloca lá as penas coladas com cera e começa a voar, então se sente poderoso por estar voando, e fala assim, vou voar tão alto que vou chegar lá, junto aos deuses, e quanto mais ele voa, mais próximo do sol, a cera começa a derreter e derrete e cai lá de cima. Então, é uma coisa assim que aparentemente é uma novidade, mas na verdade é tudo muito igual. É que nem assistir novela, as novelas são sempre muito parecidas, né? Você sabe para onde a coisa vai, só que você quer ver, claro, de que maneira pessoal aquela coisa vai seguir dentro daquela novela, daquele contexto. Veja que essa ideia de inconsciente coletivo não tem nada de absurdo, é uma ideia muito interessante, que são essas narrativas, essas formas de lidar com problemas, com situações, com problemáticas, com afetos, com relação com o outro, relação com o mundo, em que nós não fomos o primeiro a viver isso. Nós vemos isso na versão, sei lá, é que nem pegar, por exemplo, você pega o gibi da Turma da Mônica, né? Você tem a Turma da Mônica e tem a Turma da Mônica adolescente. Só é adolescente, mas o conflito é o mesmo. A treta da Mônica com o Cebolinha é a mesma, o Cascão com medo de água é o mesmo jeito, a Magali comendo tudo é o mesmo jeito, tá ali, só que em outro lugar, numa releitura, uma releitura mais atual, mas a problemática por trás é a mesma. Ele vai trazer na sequência aqui um trecho sobre como é que o Jung chega nessa ideia de inconsciente coletivo, essa questão dos arquétipos, e ele fala que é uma coisa muito interessante, ele diz assim, ó, relatou que uma vez deparou-se com um doente esquizofrênico paranoide que o chamou para contar que se movesse a cabeça de um lado para o outro, o pênis do sol mover-se-ia também. E este movimento era a origem do vento. E é o que é interessante. 4 anos mais tarde, Jung encontrou a seguinte descrição de visões de adeptos do Mitra em um manuscrito grego recém-descoberto. Então, uma coisa assim, que um paciente esquizofrênico descreveu dentro do seu delírio uma certa cena, e que a gente poderia pensar assim, tá, mas essa descrição depois aparece no manuscrito. Aí você poderia pensar, mas se ele falou isso, é porque na verdade ele leu antes. Só que a questão é que o Jung viu isso numa certa data, e esse manuscrito foi descoberto só 4 anos depois disso. Então, como é possível? Ele não conseguiu ler isso antes. Então é interessante pensar, até é possível pensar aqui, pensar também a ideia de Zeitgeist, né, que é o espírito do tempo, que sempre que você vê ali uma certa invenção, quando é feita, quando é criada, paralelamente outra pessoa no mundo criava a mesma coisa, como se fosse uma necessidade daquela questão naquele momento, e aí que algumas pessoas acessam isso e estão lá resolvendo essa problemática. Nossa, mas parece que estão sabendo da mesma coisa e talvez essas pessoas nunca se falaram na vida. Então, nesse caso aqui, traz essa ideia. Mais uma vez, né, mais um tipo de noção que afasta o Jung do Freud. E diz assim na página 142. Quando Jung utilizou as fantasias de uma jovem americana, analisou a partir de paralelos mitológicos. A análise esta que apontava já para certas conclusões com relação à natureza coletiva do inconsciente. E aí o texto traz, a partir daí, Jung separa-se bastante da concepção de Freud, em que o inconsciente se constitui principalmente de conteúdos rejeitados pela consciência. Jung tem uma crítica nos seus livros sobre o inconsciente que ele fala, o modelo de inconsciente freudiano ele é finito. Como ele é feito de material rejeitado apenas da consciência, ele tem lá uma quantidade X, que é aquele X que foi rejeitado pela consciência. Nesse sentido, seria possível, através da análise, eu conseguir esgotar esse material que está no inconsciente. Pensando na teoria dele, além do Jung agora, além desse material que é rejeitado pela consciência, que tem a ver com esse conteúdo reprimido e que quer retornar de alguma forma formando os complexos, eu também tenho a ideia de inconsciente coletivo e de todos esses caminhos que eu falei para vocês, através dos arquétipos, em que eu tenho
conteúdos que são novos, conteúdos que vão possibilitar uma estruturação psíquica, seja inconsciente, seja consciente. Aí ele põe assim, ó, além disso, a seu ver, o inconsciente tem uma função potencialmente construtiva. Isto porque contém os arquétipos que são os elementos necessários à autorregulação da psique. E aí, para finalizar nossa aula de hoje, seguindo aqui o texto, diz assim, ó, mas é importante fazer uma distinção teórica entre inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. Mas ele diz assim, mas não é fácil de fazer. Porque como é que você consegue diferenciar isso em termos práticos? Em todo material inconsciente que surge na consciência, sejam sonhos, fantasias, emoções, há sempre de algo pessoal e algo de coletivo. Isso é assim porque a própria dimensão pessoal se desenvolve a partir da dimensão coletiva arquetípica. Então vamos pensar o que ele quer dizer com isso. Todo pessoal desenvolve a partir do coletivo. O coletivo é essa coisa herdada. E eu vou entrar nessas problemáticas já descritas historicamente na história do homem, né? Essas coisas já descritas na nossa história humana. E eu entro nessas problemáticas, essas problemáticas são questões anteriores a tudo isso. Mas quando eu passo por aquilo, eu vou ter o meu jeito pessoal de passar por aquilo. E pode ser que certas coisas eu não consiga suportar numa atividade consciente, eu precise jogar isso para o inconsciente. Então, dentro de uma estruturação do inconsciente coletivo, eu passo por uma situação que eu não consigo lidar com aquilo e eu afasto isso da consciência, formando então ali um elemento parcelado da psique, caracterizando o inconsciente pessoal. Para pensar super fácil nisso, pensem no Édipo de novo. Para Freud, o Édipo é universal, como todo arquétipo dessa dimensão universal humana. É algo inicialmente dado já em termos de uma herança cultural e psíquica nossa, mas que cada um, ao passar por isso, vai ter o seu jeito pessoal de fazer, aquilo que suporta fazer, aquilo que não suporta, por isso afasta da consciência, e lidar com essas coisas que retornam do inconsciente. Então, sempre eu penso nessa dimensão arquetípica maior, né? Eu sempre penso nessa dimensão coletiva inicial, e dentro do coletivo eu tenho o jeito pessoal de resolução e, às vezes, de não resolução também, né? De afastamento. Diz assim, ó, a relação de uma criança com sua mãe estará sempre determinada pelo campo de ação do arquétipo materno, assim como pela realidade individual e particular daquela criança com aquela mãe. Então, toda relação começa por essa via coletiva e dentro do coletivo o individual. Para fechar então nossa aula, evidentemente há conteúdos inconscientes, sonhos, por exemplo, que se apresentam de modo mais evidente o lado pessoal, e os outros que têm uma questão mais pelo lado geral da história da humanidade. O Jung vai chamar isso de pequenos sonhos e grandes sonhos. Pequenos sonhos têm a ver com questões do meu inconsciente pessoal, com questões que eu quero rejeitar da minha história, de algo que eu tive, de um conteúdo que eu não quero saber daquilo, que aparece ali nesse pequeno sonho. Ele fala que também existem os grandes sonhos, aqueles sonhos assim, que parece que vão para além da sua questão subjetiva, e são questões muito maiores que acabam sendo mais até confusas de compreender, e que a Jung vai dizer assim, nessa hora que você vai atrás de onde está na história, onde isso aparece historicamente. Aí vai falar assim, ó, mesmo na prática clínica, Jung fazia uma distinção, considerava que havia normalmente uma primeira fase da análise, que girava mais em torno dos problemas individuais e pessoais, reminiscências e fantasias infantis. Então é como se fosse a primeira fase da análise dos pequenos sonhos, das questões muito pessoais dessa pessoa. E uma segunda grande fase da análise, que tem a ver, só depois disso ter se esgotado, é que se entrava em contato com a camada do inconsciente coletivo e dos problemas mais impessoais que afetam a humanidade como um todo. Por exemplo, a questão da religião, que vai para além. Claro que tem uma dimensão que tem a ver com o indivíduo, sei lá, vou ou não vou para a igreja, meus pais me forçam na igreja, não sei se eu quero fazer isso, se eu quero fazer aquilo, uma dimensão pessoal, mas tem a questão com o sagrado, com o religioso, né, com o que qual a função da religião, qual a função do sagrado, que vai para além do pessoal e passa a ser uma coisa maior, universal e coletiva. Então é isso, bons estudos, sigam aí no livrinho, se inscrevam lá no canal do Telegram e até a próxima aula.